seguinte, a banda de música e o tapete vermelho, a banda de música e o tapete vermelho, meu amigo Paulo teve que sair mais cedo porque tinha outro evento. Tudo bem. Vamos lá. A Assembleia e fazer uma linguagem mais coloquial, a gente tem tentado incutir na cabeça da população essa nova marca de Alesse. E dentro desse planejamento estratégico, que agora a gente está criando um grupo de trabalho já para fazer um planejamento estratégico da Alesse 2050, e nós vamos agora ingressar em 2026, então a gente tem que pensar o que nós queremos para a Assembleia nos próximos 25 anos. Como é que a gente vê? A gente sempre tem que fazer um planejamento estratégico com a geração à frente. O que é que a gente quer do parlamento em 2050, né? Quais são os anseios, as agruras da nossa população, dos 9 milhões de cearenses. Na Naciones Unidas, en CEPAL, y a gente está avanzando muito rápido para hacer una parcería importante, especialmente porque a CEPAL es un espacio de diálogo, intercambio sobre prácticas y políticas de desenvolvimiento muy importante. E aí, além de lidar com seus pares, o senhor é o gestor de uma casa que tem quantos servidores? Como é que está sendo visto esse público, os colaboradores do Parlamento Estadual? A grande maioria dos servidores da Assembleia não é concursada. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Olá, no Observatório de hoje, recebemos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, do PSB. Romeu Aldigueri é advogado, tem 55 anos e antes de assumir a presidência da Alesse, foi superintendente do IBAMA no Ceará e presidente regional do IBAMA no Nordeste brasileiro. Também foi superintendente da SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, e integrou o CONA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, sendo presidente da Câmara de Assuntos Jurídicos. Aos 42 anos foi eleito prefeito da cidade de Granja e por 4 vezes consecutivas esteve na lista dos melhores prefeitos do Ceará. Está no 2º mandato como deputado estadual e antes de ser eleito presidente da Casa do Povo, esteve no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Alesse e líder do governo Elmano de Freitas no Parlamento Estadual. Desde que assumiu a mesa diretora da Assembleia Legislativa em fevereiro deste ano, tem feito uma revolução na casa, assim considerado pelos seus pares e também pelo quadro de servidores, aproximando cada vez mais a população do poder legislativo. Um exemplo dessa realidade é a reabertura das galerias do plenário 13 de maio, que estavam fechadas desde a pandemia no período da Covid-19. É com Romeu Aldigueri que nós vamos conversar, e aí também trouxe aqui a presença do jornalista Luiz Sérgio Santos, professor de comunicação da UFC, que vai nos ajudar. Presidente, esse é um lugar de fala. E aqui nós vamos conversar da forma mais coloquial e aberta, como tem sido, inclusive, as suas participações aí pela mídia. Desde já, embora sabendo das suas atividades múltiplas, 2 PECs para serem votadas com quórum qualificado, você abre espaço na agenda para vir conversar conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado, Arnaldo. É um prazer estarmos com você. Obrigado, Luiz Sérgio. E dizer que é sempre bom a gente comunicar. O parlamentar, ele parla, ele fala, ele escuta. Muito importante a gente escutar, mas também falar
e está alinhado com a linguagem popular, com o sentimento das ruas, do que nosso patrão. Eu costumo dizer que nós somos servidores públicos, né? A cada 4 anos a gente passa por um vestibular e a população nos coloca e a população nos tira. É importante a gente estar sempre alinhado com a vontade soberana das urnas e das ruas. Então é um prazer estarmos aqui com vocês. A propósito, tem sido destaque algumas das suas ações administrativas nesse primeiro ano do seu mandato como presidente da casa. Quais o senhor destacaria como tendo sido assim, algo inovador diante do legado que o senhor recebeu no parlamento? Importante a gente dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que hoje, dentro de um planejamento estratégico que a gente tem na casa, chamado Alesse 2030, nós já estamos transpondo e falando Alesse, até para aproximar mais a Assembleia e fazer uma linguagem mais coloquial. A gente tem tentado incutir na cabeça da população essa nova marca de Alesse. E dentro desse planejamento estratégico, que agora a gente está criando um grupo de trabalho já para fazer um planejamento estratégico da Alesse 2050, e nós vamos agora ingressar em 2026, então a gente tem que pensar o que nós queremos para a Assembleia nos próximos 25 anos. Como é que a gente vê? A gente sempre tem que fazer um planejamento estratégico com a geração à frente. O que é que a gente quer do parlamento em 2050, né? Quais são os anseios, as agruras da nossa população, dos 9 milhões de cearenses. E eu tenho procurado incutir na cabeça de todos, não só dos meus pares, como dos servidores e colaboradores, que, em primeiro lugar, nós todos somos servidores públicos. E nós temos uma missão maior, que é verificar o que a população cearense nos demanda. E que nós somos também uma casa de leis. A nossa função precípua, a nossa função típica de Estado é ser uma casa de leis e de fiscalização. Mas, além disso, nós temos que ter hoje, no século XXI, em pleno 2025, a nossa cota de responsabilidade social. A Assembleia faz muito e pode fazer muito mais dentro dos vários programas, projetos e ações que a casa já tem e dos que a gente está trazendo também para a casa, né? Nós somos 46 deputados e deputadas. Eu costumo dizer que eu apenas sou o magistrado hoje, porque nós temos que tentar convergir as divergências. Então, nós somos deputados, homens e mulheres, de direita, de centro, de esquerda, de situação ou de oposição, legitimados pela população. Do deputado mais votado ao menos votado, nós temos um voto, ele é qualificado, ele tem que ser respeitado e ouvido. Quando a gente não puder convergir, que o plenário 13 de maio, que é soberano, faça a votação e faça prevalecer a democracia. A propósito... Dentre algumas atividades, a primeira que nós fizemos foi criar a comissão temática permanente dos direitos, defesa e prerrogativas da mulher. É muito importante a gente sair daquele chavão obrigatório, que lugar de mulher onde ela quiser, mas o que nós procuramos fazer, formar uma comissão temática. Nós temos 20 comissões temáticas na casa: educação, saúde, seguridade social, agropecuária, minas, pesca, meio ambiente, cultura, esporte, juventude, lazer, primeira infância. Criar uma comissão temática da mulher. Então, quando o governo estadual, o Poder Executivo, quando o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria ou qualquer parlamentar faça uma mensagem, um projeto de lei de indicação que tem a temática mulher, ela passará por essa comissão temática. Então, para dar voz e vez, formada por mulheres obrigatoriamente, e as mulheres terão essa luz. A segunda, nós queremos 2 programas estruturantes agora na casa, dentro dos vários que a gente já tem. Nós temos o PROCON, muito bem conduzido pelo deputado Fernando Hugo. Ano passado, para se ter uma ideia, o Programa de Proteção ao Consumidor da Assembleia fez 19 mil atendimentos. Nós temos Centro de Mediação de Conflitos, em parceria com o Tribunal de Justiça, que pouca gente sabe, com 81% de resolutividade. Nós estamos hoje completando 25 anos do Escritório Frei Tito de Direitos Humanos. Nós temos o Escritório de Assistência Judiciária Gratuita em Fortaleza e no Cariri. Vamos abrir agora, em parceria com a Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. Nós temos inúmeros programas temáticos. Nós temos um centro de especialização para síndrome de Down e espectro autista, hoje que é uma referência nacional. Outras assembleias vêm conhecer o nosso modelo, né? Tudo dentro da nossa cota de responsabilidade social. Temos um comitê de prevenção à violência, com vários estudos muito importantes, conduzidos pelo deputado Renato Roseno. Temos a Sala do Empreendedor, comandada pelo deputado Alisson Aguiar, quem quer uma primeira oportunidade, uma primeira chance, procurar a Assembleia. Temos Casa do Cidadão. Então, nós temos uma série de programas. Temos a primeira Escola Superior do Parlamento, a Unipasse,
né, que vai completar 18 anos agora. Nós fizemos uma parceria com a União dos Vereadores do Ceará, com a Associação dos Prefeitos, e estamos criando escolas legislativas municipais, ensinando o vereador a legislar, os assessores do vereador, fazendo e tentando levar todas essas atividades de forma gratuita para o interior. Vamos criar agora o EDIL, o Escritório de Departamento Legislativo, para se vir uma referência. Um vereador vem a Fortaleza, Luiz Sérgio, ele quer uma assessoria jurídica, contábil, administrativa, tirar uma dúvida, fazer um projeto de lei, uma mensagem, tratar com algum assunto de interesse municipal em aspecto estadual, nós vamos ter uma série de assessores, todo um ambiente para recepcionar o vereador na Casa do Povo Cearense, na Assembleia. Então, a gente está tentando fazer coisas transversais. Nós temos a Procuradoria Especializada da Mulher, com denúncia do Disque 180, do Zap delas, em parceria, e criando já em 150 câmaras a Procuradoria da Mulher no âmbito municipal, para legislar e para levar informes, para acabar com esse machismo histórico que a gente tem no Ceará. Então, tem uma série de programas, mas nós criamos 3 programas interessantes esse ano que eu queria dizer. Eu vou só fazer, aproveitando aí essa deixa, eu estou aqui virtualmente com a presença do professor Patrício Vergara. O professor Patrício Vergara é chileno, é professor da Universidade do Atacama, da Universidade do Chile, e colabora com o Ceará como pesquisador visitante, participando do programa Cientista-Chefe. E faz essa interlocução entre o estado do Ceará e o Chile. E nesse instante, ele está lá tratando, inclusive, da vinda de uma comitiva do Chile, da qual participará o governador Miguel Vargas, que é governador do Atacama, o reitor da universidade e também o secretário executivo Javier Medina, secretário executivo da CEPAL, Comissão para Assuntos Econômicos para a América Latina e o Caribe. E há uma tentativa nesse instante de se trazer um escritório, uma escola da CEPAL para o Nordeste com sede em Fortaleza. O professor Patrício é o nosso embaixador que tem tratado desse assunto. Eu gostaria que o professor Patrício participasse, nos falasse um pouco aqui para o senhor e para a nossa audiência sobre todos esses trabalhos que acontecerão em janeiro. Bom dia. Em primeiro lugar, professor. muito obrigado por a oportunidade de falar com o governo, não, com a presença do presidente da LESE, que para nós é muito importante também para a visita que a gente está planejando, não? Na verdade, eu tive reunião anteontem nas Nações Unidas, em CEPAL, e a gente está avançando muito rápido para fazer uma parceria importante, especialmente porque a CEPAL é un espacio de diálogo, intercambio sobre prácticas y políticas de desenvolvimiento muy importante. Y ahí a gente ya percibe que tem muchas cosas que tem que aprender uno dos otros, ¿no? Ontem tuvimos a experiencia de ver cómo Argentina, México, Colombia, Chile tienen cosas muy interesantes para Ceará, ¿no? Y también Ceará ya tem muita coisa, muita inovação pública que está acontecendo aí. Eu trabalho na FUNCAP, em programa de primeira infância com o Tribunal de Contas, e eu vou fazer agora uma apresentação daqui a pouco no Congresso de Governo Aberto, que acontece acá em Atacama neste momento, com os municípios, os governos de Estado e as universidades do Chile, ¿no? Então, para eles é muito interessante, tem muito interesse em conhecer como é que acontece a inovação pública em Ceará, e eles vão ter a oportunidade agora em janeiro para olhar em loco como é que isso acontece. Então, também eu gostaria de fazer o convite para poder ter esa reunión también en la Asamblea Legislativa con los gobernadores, el rector de la universidad, y con certeza vamos a hacer parcerías con las universidades de Ceará, ¿no? Ya hablamos con la Universidad Estadual, con la Universidad Federal, entonces tenemos mucho intercambio, mucha cosa que aprender uno dos otros. Entonces, muito obrigado, Arnaldo, por a possibilidade. Presidente, muito obrigado por a possibilidade de compartilhar com vocês essas ideias e disponível para qualquer consulta. Obrigado. Muito obrigado a você, Patrício, e certamente
O presidente da Assembleia vai agora lhe responder e dizer o que ele acha do seu convite. Bom dia, Patrício. Primeiro é um prazer estarmos aqui conversando com você. E é muito importante qualquer troca de informações, de estudo, de pesquisa, o intercâmbio administrativo, político, social entre o Brasil e o Chile, comunidade latino-americana, comunidade caribenha. E eu tenho certeza, até pela questão geográfica, histórica, cultural, nós estamos aqui no estado mais semiárido do Brasil, Atacama, além de semiárido, com o deserto do Atacama, quer dizer, nós podemos fazer parcerias em várias áreas. Nós temos aqui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, o mais avançado do Brasil, e nós temos várias políticas públicas no Ceará que são referências hoje internacionais, como a melhor educação pública hoje do Brasil é a do Ceará, o melhor sistema de descentralização da área de saúde é do Ceará, com os consórcios regionais. Hoje o presidente Lula tem colocado mais especialidades. A gente já faz isso no Ceará com os nossos CELs e policlínicas há mais de 15 anos, iniciados no governo Cid Gomes. Então, eu acho que nós temos aí muito que colaborar e também, inclusive, na questão da representatividade política. Nós estamos aí iniciando uma reforma política no Brasil. Eu sou a favor do voto distrital misto, eu sou a favor de eleições diretas no Brasil, de vereador a presidente uma vez só a cada 4 anos, a gente sair dessa história de eleições a cada 2 anos. Então é importante a gente fazer intercâmbios também para conhecer a realidade do Chile, e vamos levar o seu pleito ao governador. Eu tenho certeza que o governador Elmano receberá com muito prazer o co-irmão governador do Atacama e toda a equipe de vocês. E o Nordeste brasileiro tem uma conexão seminal com a CEPAL através desse grande formulador Celso Furtado, não é, professor? Celso Furtado está na gênese da CEPAL. A mesma pessoa que criou aqui a Sudene e que pensou o Brasil de uma maneira super original, ainda hoje não superado, como formulador. Ok, Patrício? Sí, sí, eso quería colocar un asunto importante, que es lo siguiente. Celso Furtado. Celso Furtado es una referencia histórica, mas también muy presente hoy, ¿no? Porque muchas de las ideas de Celso Furtado están siendo rescatadas para el nuevo paradigma de desenvolvimiento de la CEPAL, que fue presentado en Brasilia há un mes atrás. Eu fiz parte de eso, dessa figura, e acontece o seguinte, que é importante. O diretório da CEPAL agora é presidido por Brasil, por el Ministerio de Planejamento do Brasil. Então é uma oportunidade muito importante para colocar muitas das ideias e muitas das práticas, as experiências do Brasil no espaço latino-americano. E acho que a maior inspiração de todo isso são as ideias de Celso Furtado. Obrigado. Ok, muito obrigado, professor Patrício. E vamos trabalhando nessa agenda comum, Chile e Ceará, para poder a gente formular melhor esse intercâmbio. O presidente tinha acabado de anunciar sobre a Universidade do Parlamento. A Universidade do Parlamento com a Universidade do Atacama, com a CEPAL, pode fazer aí, quer dizer, trabalhos muito substantivos nessa área de políticas públicas, enfim, formação de pessoal e tudo isso. Muito obrigado. Até uma próxima. Até breve. Tchau. Professor, bom. Só um lembrete aqui, Luiz Sérgio falou de Celso Furtado. Celso Furtado, como grande formulador de políticas públicas no Brasil, uma referência até internacional, e ao concurso fora da curva, um fora de série, são 50 anos, década de 70. 50 anos depois, extremamente presente e atual. Se nós tivéssemos governantes que seguissem a sua cartilha. A gente tinha um planejamento regional, desenvolvimento do Brasil, integração das políticas públicas nacional, e não essa segregação, esse extremismo horrendo que nós vivenciamos hoje. O Brasil já seria outro. Sem dúvida. Então, muito bem lembrado, Luiz Sérgio. Sem dúvida. Presidente, como é que o senhor tem se revelado um grande conciliador? Como é que se dá essa mediação entre seus pares no nosso parlamento estadual? Olha, eu costumo dizer, nós somos uma república, uma democracia representativa, 3 poderes, mas
eu acho que o parlamento, o poder legislativo, com todo respeito ao executivo e ao judiciário, lá onde as grandes discussões, nós estamos mais perto da população. É um poder mais aberto, onde a gente recebe diariamente os conclames, né, as discórdias e o pulmão desse pacto federativo, sem dúvida nenhuma, são os poderes legislativos, tanto a nível estadual, municipal, como a nível federal. Eu tenho procurado agir, Luiz Sérgio, dando vozes e vez a todos os divergentes. Então, nós temos, por exemplo, a formação das comissões, formação da mesa diretora. Nós fizemos a mesa diretora mais eclética da história da Assembleia. Pela primeira vez em 190, a Assembleia completou esse ano, dia 7 de abril, dia do jornalista, 190 anos. É uma casa quase bicentenária. Pela primeira vez, nós temos uma mulher deputada ocupando uma das vice-presidências. É a deputada Larissa Gaspar, que tem todo um trabalho pessoal dela em relação a políticas proativas para as mulheres, é a segunda vice-presidente. Dos 7 titulares da mesa e 3 suplentes, são 10 deputados, nós temos 8 partidos políticos representados entre os 10 deputados. E nós temos um deputado da oposição, um dos líderes da oposição, o deputado Felipe Mota, na mesa diretora. Então eu fiz questão, pessoalmente, de organizar uma mesa diretora que verdadeiramente representasse o sentimento dos 9 milhões de cearenses. Além disso, nós organizamos de uma forma que todos os deputados da oposição ocupassem um ponto de destaque. Então, fora ainda da curva, né, os deputados mesmo que ficaram na oposição no PDT, todos tiveram a oportunidade de presidir uma comissão, mesmo que eles não tivessem representatividade política para isso, para dar oportunidade. Segundo, nós recentemente, antes do final do primeiro semestre, eu recebi todos os deputados, os 11 deputados oposicionistas, para um café da manhã na presidência, para saber como está, quais são as diretrizes, e procuro semanalmente, eu faço reunião ordinária da mesa diretora toda quarta-feira às 15 horas e ocasionalmente uma reunião da mesa diretora ampliada com os colégios de líderes, inclusive os líderes da oposição, para a gente costumeiramente conversar, dialogar, saber onde é que nós estamos acertando, onde é que estamos errando, com muita humildade. E dentre esses aspectos, nós fizemos mudanças no regimento interno, aprovadas por unanimidade na casa, que melhorou o funcionamento. Primeiro, com o advento da pandemia, passou-se a ter sessões híbridas, né, presenciais e virtuais. Então, houve um esvaziamento ao longo dos anos do plenário. E o plenário é o coração da Assembleia. É onde acontecem as discussões, as deliberações. É diferente você estar no sistema Meet ou no Zoom, um deputado em casa, outro na casa, e você discutir uma emenda de plenário, uma emenda aditiva, uma emenda reducionista, você verificar um projeto de lei, uma mensagem do Tribunal de Justiça, do governo do Estado. Então, os deputados estando no mesmo ambiente físico, é mais fácil a gente convergir ideias. Então, nós obrigatoriamente hoje temos toda quarta-feira, inclusive hoje, onde nós estamos dando essa entrevista, eu vou sair para lá, temos a votação de 2 propostas de emenda à Constituição, nós temos sessões obrigatórias presenciais. Todo mundo tem que estar presencialmente no plenário. E nós mudamos o sistema de acesso do parlamentar à tribuna. A tribuna é o manto sagrado do parlamentar. E todo parlamentar não tem direito ao acesso à tribuna para ele livremente falar, denunciar, discutir, divergir, propor ideias e soluções. E eu sou da época, apesar de estar no segundo mandato, que a gente dormia de madrugada na Assembleia. Isso era motivo de piada na rede social, na internet, nas comunicações sociais. Quantas vezes eu tive que passar mais de 24 horas dentro da Assembleia, porque quem chegasse primeiro ali pegava o primeiro tempo, o segundo tempo para poder falar. Então nós democratizamos esse acesso. Nós somos 46. O presidente tem livre fala. A qualquer momento, em qualquer sessão, o presidente é que pauta as sessões. É um ato presidencialista. Então ficam 45. Foi o que nós fizemos. O primeiro expediente falavam 6 deputados de 15 minutos, no segundo expediente falavam 9 deputados de 10 minutos. Nós passamos o primeiro expediente, é o expediente mais charmoso, é o expediente mais importante, né? Antes da hora do almoço, onde tem mais audiência, é o expediente nobre da Assembleia, vamos dizer assim. Nós passamos para 9 deputados e deputadas de 10 minutos, com tolerância de mais 1 minuto. E no segundo expediente passamos para 6. Então, na terça temos 15 deputados falando, na quarta 15 deputados falando, na quinta 15 deputados falando. Ordem alfabética.
Então, durante a semana, todos os 45 estão tendo hoje acesso à tribuna, está pacificada a casa, tem sido um sucesso e todos os deputados e deputadas muito felizes. Então, foi uma coisa democrática. E a terceira mudança foi o acesso direto da população ao plenário 13 de maio. Nós, por uma questão de segurança institucional, colocamos catracas eletrônicas, sistema acesso facial e digital. Hoje você pode estar na sua casa, se cadastra, já tem um acesso fácil. Antigamente ficava 30 minutos, 40 minutos na fila para ter um acesso à Assembleia. Facilitou. A Assembleia tem hoje uma média de visitantes de 1.200 a 1.300 pessoas dia. Quando nós temos grandes eventos, passam na Assembleia 2.000, 3.000 pessoas dia. Então, as pessoas têm que cadastrar, colocar a identidade. Hoje é tudo acesso facial, digital. Facilitou o ir e vir das pessoas e com segurança para acessar o plenário, para ninguém portar arma, essas coisas, para dar segurança aos servidores da casa, aos parlamentares. Então, isso também tem sido um sucesso, porque permite que qualquer cidadão possa presencialmente assistir às sessões plenárias. Presidente, Ceará de Valores. A Assembleia aprovou, através de projeto de lei, um programa que se convencionou chamar de Ceará de Valores, que é uma das novas iniciativas sob sua liderança. Explica para o nosso internauta o que significa esse projeto. Dentro dos vários programas e projetos da ALES, que eu falei um pouco atrás, nós criamos 3 esse ano. Primeiro, uma parceria com o Tribunal de Justiça, o primeiro escritório social do Brasil. Nós temos uma mudança na legislação criminal, tem se falado muito de segurança pública, né? É a pauta nacional hoje, é a segurança pública, é o que mais preocupa a população. Nós criamos uma parceria da ALES com o Tribunal de Justiça, o primeiro escritório social do Ceará, para tratar a questão dos egressos do sistema penal e do programa Justa Pena. O outro foi um programa para formar conselheiros tutelares. Nós temos 1.050 conselheiros tutelares no Ceará. E hoje eles são votados pela população. Às vezes um cidadão, cidadã se elege conselheiro tutelar, não conhece nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem uma preparação ideológica, uma formação profissional para lidar com isso. E eu fiquei muito preocupado com isso. Foi um programa da primeira-dama, Tainá Marinho, aprovado pela Casa. Nós votamos na mesa diretora, aprovamos no plenário, para capacitar durante 6 meses todos esses 1.050 conselheiros tutelares, com vadimécum, com legislação, com aula prática, teórica, com jogos lúdicos, integrando o conselho escolar, a família, ao conselheiro tutelar, porque a nossa função princípio é prevenção. Nós não queremos nenhuma criança e adolescente molestada sexualmente, moralmente, violência de gênero, assédio, absolutamente nada. Então tem sido um sucesso. Vamos finalizar o programa agora dia 18 de novembro, com a premiação, inclusive, premiação em pecúnia, dos melhores programas de excelência que foram realizados nessas escolas com os conselheiros tutelares. E o terceiro programa, o Ceará de Valores. Eu ficava a pensar, e fui conversar com a academia, com a universidade, fui conversar com o Unicef. O maior problema que nós temos hoje, né, eu acho que é a juventude. A gente está perdendo a juventude. Nós temos grandes programas no Ceará, como eu disse, de relevância. Temos um grande programa da primeira infância feito pela ex-primeira-dama Anália Santana. Inclusive, temos uma PEC hoje. Estamos colocando na Constituição um orçamento para a primeira infância, deixando constitucional isso. Nós temos vários programas interessantes na descentralização da saúde, na universalização do SUS, na educação, programas para as mulheres. Nós criamos no Ceará a Casa da Mulher Cearense, que virou a Casa da Mulher Brasileira. Podemos aqui passar o dia falando nisso. Mas um programa para a juventude, conversar com essa juventude. O que é o jovem? É o público-alvo de 14 a 29 anos. E esse jovem, a gente não pode perder para a droga, para o álcool, para o sexo e o pior, perder esse jovem para a organização criminosa, para a facção. Sai caro para o Estado. Então, nós vamos buscar o Centec, que é uma instituição pública do Estado, que trabalha com empreendedorismo, com formação profissional, para a gente conversar com o jovem. Então, o que é o Ceará de Valores? Nós vamos, durante um ano, formar e qualificar e capacitar 16 mil jovens. E foi um sucesso. Em uma semana, esgotou as inscrições. Aprovamos na mesa diretora e vai ser um experimento, um case de sucesso para a gente depois valorar isso e, se Deus quiser, formar 50 mil, 100 mil, 200 mil jovens. Nós vamos fazer 3 trilhas durante esse tempo, com premiação, para conversar primeiro sobre a história do Ceará, geografia do Ceará, nossa tradição, nossa cultura, nossa raiz, empreendedorismo, inovações tecnológicas, energias renováveis, tecnologia de informação, quais são as principais 10 profissões do futuro, todas estão ligadas à tecnologia da informação. Como é que nós podemos dar a primeira oportunidade para esse jovem, a primeira chance, o primeiro emprego, ensinar ele
construir e edificar a sua família. Se ele quer ir para a faculdade, qual a faculdade vai fazer? Como é que nós podemos dar essa primeira oportunidade a ele? Qualificação, inovação, como ganhar dinheiro na internet, gamificação, enfim, abrir os horizontes para esse jovem, tentar levar esse jovem para o bom caminho mesmo, através de experiências de valor, não só com qualificação, capacitação e fomento, mas dar experiências de vida também. Um jornalista que fez sucesso, um poeta, um desportista, um professor, um advogado, um médico, um engenheiro, um agricultor, um produtor rural. Nós vamos conversar com esse jovem durante 12 meses, fazer todas as trilhas de formação e falar e de mostrar de experiências de valor, que são inúmeras que nós temos no estado do Ceará, em todas as 14 regiões de planejamento. E, às vezes, uma realidade lá do litoral oeste é diferente do Inhamuns, é diferente do sertão de Crateús, do Vale de Jaguaribe, do Cariri ou do Centro-Sul. E mostrar qual o caminho, tentar deixar esse jovem na região, né? Precisar que esse jovem saia da região e como é que ele pode estruturar, ganhar dinheiro, fazer a primeira formação em qualificação, né? Então, nós estamos voltando a esse programa, é uma parceria com o Instituto Centec, com a universidade, com a academia, e nesse primeiro momento tem sido um sucesso. E é uma cota de responsabilidade social da Assembleia para a população. Nós somos muito mais do que uma casa de leis de fiscalização, a gente tem que fazer também a nossa parte. Então, eu estou muito feliz com o resultado disso. Deputado, o senhor, além de lidar com seus pares, o senhor é o gestor de uma casa que tem quantos servidores? Como é que está sendo visto esse público, os colaboradores do Parlamento Estadual? A grande maioria dos servidores da Assembleia não é concursada. A grande maioria dos servidores da Assembleia ela entrou na década de 80 ali, e houve aquela mudança da Constituição, e no Brasil todo fizeram aquele trem da alegria. Aqui no Ceará falam que é o trem da alegria do querido ex-presidente da casa, Aquiles Pérez Mota. E as pessoas entraram na casa. Então, nós estamos fazendo um processo de maturação, criamos um grupo de trabalho, dois grupos de trabalho em planejamento estratégico. Primeiro, a Alesse 2050. Fazer um planejamento estratégico, como pensar o que é que nós queremos para a Alesse daqui a 25 anos. Hoje nós somos a quarta mais transparente do Brasil e também uma meta nossa é ser a mais transparente do Brasil, aberta para a população. Inclusive, nós tínhamos ganhado ano passado um selo ouro do Tribunal de Contas e chegamos agora a selo diamante, que é a maior comenda de transparência do país. Vamos receber agora, provavelmente no final do ano, que muito nos orgulha e dignifica. E o que nós estamos planejando? Criamos com a Procuradoria, a Diretoria-Geral do Departamento de Gestão de Pessoas, um grupo de trabalho para fazermos o maior concurso público da história da Assembleia, agora em 2026, já com orçamento pronto, preparado e garantido para isso, de 200 vagas iniciais para oxigenar a casa, né? É importante, eu acredito no concurso público, eu acredito na meritocracia. E é isso que nós estamos tentando incutir com muita responsabilidade e humildade na casa. A responsabilidade social, eu costumo dizer que é cuidar. Um resumo nesse vocábulo que a gente usa no dia a dia e não nos apercebemos de quão largo é o seu espectro de significados. Cuidar. Cuidar dessa juventude, não perdê-la para o crime, né? Eu acho que essa é uma responsabilidade da sociedade e especialmente dos órgãos do Estado. E o Parlamento, certamente, como o mais próximo do povo, não poderia deixar de ser. Portanto, é louvável essa sua preocupação. Nós já estamos aqui ao final do primeiro bloco. Eu vou colocar aqui uma nota de utilidade pública para que nós façamos o nosso primeiro intervalo. A CAGES disponibiliza consulta pública de PPPs para universalizar o esgotamento sanitário em 128 municípios do Ceará. Os serviços da concessão incluem a elaboração de estudos e projetos de engenharia, licenciamento ambiental, desapropriação, execução de obras de universalização, execução de obras de melhorias nos sistemas de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário. Também estão previstos a substituição e transferência e também deslocamento dos hidrômetros, que medem, portanto, o consumo de água no Ceará. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. Falamos aqui esse primeiro bloco até um pouco maior sobre a administração. No próximo bloco, presidente, nós vamos falar dos cenários políticos que nos esperam. Um instante só.
Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o Observatório, hoje jogando luzes sobre o Parlamento Estadual, que está nesse instante sob a liderança do deputado Romeu Aldigueri. Conosco nessa conversa, o professor Luiz Sérgio Santos. Falamos no primeiro bloco sobre as inovações administrativas da Casa, implantadas nesse seu primeiro ano. E vamos agora, como nós estamos às portas, né, de mais uma eleição, um pleito nacional, com muitas manifestações de todos os lados da política, a sua experiência é imprescindível para nos ajudar a entender, dentro dessa realidade, dessa contextura política, os vários cenários. Um desses cenários é o cenário de oposição. Eu tenho acompanhado pelas mídias digitais, sobretudo, alguns posicionamentos do presidente, em que tem, de forma muito afirmativa, ratificado a importância das lideranças do Estado, como do senador Cid Gomes, do ministro Camilo Santana e do próprio governador Elmano de Freitas. E o seu, não sei se otimismo ou algo que o senhor tem elementos para afirmar, tem deixado claro para a população que oposição é o seu direito de se manifestar e fazer seus grupos, mas que as eleições serão vencidas no Ceará e em primeiro turno. Quais são as fundamentações para lhe tornar tão afirmativo assim, diante dos muitos cenários aí? Vamos lá. Primeiro, o governador Elmano não está preocupado com a eleição. O governador Elmano está preocupado em cumprir a agenda, o compromisso de campanha feito enquanto candidato. É um governador que todo dia está aqui na sede, no interior, fazendo entregas. E as pesquisas nos dão 71% de aprovação. E são pesquisas que há mais de um ano ele vem numa crescente. 63%, 65%, 67%, 68%, 71% de aprovação. Isso nos dá um conforto. Segundo, os maiores eleitores do Ceará, os maiores apoiadores do Ceará, estão nesse projeto coletivo. É um projeto bem sucedido, iniciado e construído pelo senador Cid Gomes. Eu costumo dizer que o senador Cid Gomes é um estadista que pensa além da curva, prepara o Ceará e foi buscar Camilo Santana, preparou Camilo como secretário de Desenvolvimento Agrário, depois secretário das Cidades, verificou a liderança do Camilo e entregou um governo ajustado por 8 anos ao Camilo. Camilo pegou o Ceará ajustado 8 anos por Cid. E ele, junto com Isolda, foram melhores até do que o Cid se orgulha de dizer isso, porque pegaram o Ceará ajustado, fizeram grandes parcerias e o Ceará bateu recorde de investimentos proporcionais, tem a melhor educação pública da América Latina. Elmano e Jade estão continuando esse projeto vitorioso, fazendo uma revolução na educação. O governador está investindo R$ 1,7 bilhão na construção de 138 escolas de tempo integral. Isso não existe, nem comparação de perto no Brasil. Nós vamos entregar em dezembro de 26
todas as crianças e adolescentes do Ceará estudando em escola de tempo integral. Uma escola de primeiro mundo, a nível de Coreia, Japão, Estados Unidos, Europa e Canadá. Com 3 refeições diárias, 7 da manhã entra, 5 da tarde sai, atividade lúdica, paradidática, esportiva, cultural, social, 5 laboratórios, matemática, física, química, biologia, tecnologia da informação. O governador entregou o maior hospital público do Norte e Nordeste, com 832 leitos e com escala de mais um ano, ele está 100% funcionando. Você se refere ao Hospital da UES? Hospital da UES. Uhum. Né? É o maior hospital do público do Norte e Nordeste. Está entregando agora o Hospital Regional de Itapoca, entregou o Hospital Regional de Acaraús, está construindo o Hospital Regional de Crateús e vai dar ordem de serviço agora esse mês no Hospital Regional do Maciço de Baturité e de Iguatu, são mais 700 milhões de investimento. Nós temos a melhor descentralização de saúde do Brasil, com os CELS e policlínicas, desde a gestão Cid Gomes, com mais especialidades no interior, as pessoas indo de Topix no ar-condicionado, com 12, 14 especialidades em cada policlínica e em cada CEL, que é especialidade de odontologia. Não existe no Brasil nenhum parâmetro igual ao do Ceará. Nós estamos hoje com 80% das nossas estradas boas ou em condições ótimas. Temos um programa Ceará Sem Fome, que é um programa revolucionário, que faz justiça social, que vai erradicar outra chaga que nós temos. Nós tivemos 2 chagas na humanidade, a escravidão, e nós somos a província do Ceará e considerados a terra da luz por José do Patrocínio. Não é porque a gente tem 3 dias do sol, é porque 4 anos antes da Lei Áurea a gente erradicou a escravidão, e agora a fome. O governador tem 1.400 cozinhas comunitárias, dando 100 quentinhas por dia. Né? São milhares de cartão Ceará Sem Fome, que é um cartão que você pode só comprar comida na bodega da esquina, no mercantilzinho lá na padaria, lá do interior do sertão, do distrito, gerando emprego e renda, circulação de bens, serviços e mercadorias e erradicando a fome. E o mais importante, não só dar o peixe, ensinar a pescar, porque é um programa que está lá a Assembleia, está o Tribunal de Justiça, está o Ministério Público, está a Academia, está a FAEC, a FIEC, a FEComércio, qualificando, tornando a pessoa microempresária. Nós não queremos que essa pessoa fique para sempre no programa, queremos que fique pouco tempo e que a pessoa tenha uma primeira oportunidade, uma primeira chance. A porta de saída para as pessoas. Exatamente. Também. Então, é um programa importante. Então, nós temos várias políticas públicas e exemplares e espelhadas no Brasil. A política pública de mulheres, a política pública da primeira infância, várias. Nós temos hoje um gargalo que é nacional, que é a segurança pública, que é a única coisa que a oposição bate no estado do Ceará, é na segurança pública. O que aconteceu agora no Rio de Janeiro mostra para todos os cearenses, a nossa sociedade, que o problema não é do Ceará. O problema é nacional, transnacional. E é um problema que existe nos últimos 20 anos, que criaram essas facções, uma carioca, outra paulista, e que ela se espalhou para o Brasil. Não foi originário do Ceará. E nós temos que entender que a saída não é apenas chegar lá e matar 121 criminosos. A polícia tem que ir lá, no Complexo do Alemão e na Penha, e ficar lá, ocupar o território, cuidar do social, abrir escola, abrir creche, posto de saúde, abrir sala do empreendedor, abrir aspectos sociais para dar oportunidade àquela gente. Sair lá, matar e voltar, surge novo 121. Então, nós temos que olhar o problema, mudar a legislação penal, mudar a legislação processual penal. Nós temos um Código Penal arcaico de 1940, nós temos hoje crime cibernético, tecnologia da informação. Se você vai na China e rouba um celular, são 10 anos de cadeia. Quem rouba um celular na China? No Brasil, no Ceará, nós temos 2.500 tornozelados. Vários, inclusive aquele que assassinou 2 jovens dentro da escola de Sobral, que eram 2 traficantes, vendedor de drogas dentro da escola, é bom que se diga isso, 2 aviõezinhos, mas ele tinha um tornozeleiro já por 2 crimes de homicídio, porque é que está solto? A população julga isso também. Nós precisamos dar condições ao juiz, ao magistrado, de não liberar na audiência de custódia, de deixar em regime de penal fechado, qualificar hoje como terrorismo. Então, nós precisamos que o Congresso Nacional legisle, sair um Congresso que está de costa para o povo, um Congresso que votou a PEC da blindagem ou bandidagem, que nos obrigou a ir para a rua para o Senado corrigir o que a Câmara fez de mal. Um Congresso que não queria votar a isenção do imposto de renda até R$5.000, que vai botar bilhões de reais na economia brasileira, porque vai isentar quem ganha até 5 mil e diminuir a isenção até 7.500. Diminuir o índice do imposto, perdão, até 7.500. É uma revolução no Brasil, foi obrigado a votar porque a população foi para a rua. Mas, ao mesmo tempo, ele tirou esse dinheiro porque
não votou a taxação de bets, que é o novo câncer do Brasil. Essas bets que, inclusive, estão lavando o dinheiro das facções nessas bets, bancos e bilionários. O Congresso não votou, se recusou. Aliás, é da tradição malsã brasileira não cobrar imposto de quem devia pagar mais. Exato. Inclusive, são os Então, ricos. é justiça social. Agora foi eleito, não está tudo perdido, né? Foi eleito o primeiro prefeito muçulmano de esquerda em Nova York, que quer taxar os bilionários. Mas só para terminar esse raciocínio, nós precisamos votar. Isso é um problema nacional. Aí nós temos um presidente da República, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que pegou um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e fez ministro da Justiça, respeitado, Ricardo Lewandowski, que estudou e criou uma PEC para criar um Sistema Nacional de Inteligência, o Sistema Nacional de Segurança Pública, para formular políticas. É mentira e fake news dizer que vai tirar a autonomia das polícias estaduais, das polícias militares e civil, como os governadores do Centro-Sul estão dizendo, alinhados à direita. Isso não é verdade. Nós estamos unificando a formulação de política pública porque é necessário. Nós somos um país com 215 milhões de habitantes, com fronteiras com 10 países, com 8.500 quilômetros de fronteira marítima. Nós não produzimos cocaína, a gente importa. Então, nós temos que fortalecer a Polícia Rodoviária Federal, transformar numa polícia de combate à fronteira. Nós precisamos ter mais policial federal. A maioria desses crimes são de natureza federal, tem que ser combatido pela Polícia Federal. Nós precisamos universalizar. Você comete um crime lá no Rio Grande do Sul, tem um mandado de prisão temporária ou preventivo aberto, está se escondendo lá em Sobral. Hoje nós temos sistema de vídeo monitoramento nas principais cidades do Ceará, acima de 50 mil habitantes, de graça, feito pelo governo do estado. Aí você passa, a sua íris é detectada. Se você tivesse um sistema nacional, vai lá e prende. Então nós temos que universalizar tudo isso nacionalmente. E aí, ano passado, o Lula apresentou a proposta e os governadores de direita fizeram uma carta de Florianópolis dizendo que era contra e não apresentaram uma contraproposta até hoje. A PEC está pautada desde março dentro do Congresso, parada. Aliás, esses então, mesmos governadores... quem é que não está cuidando da segurança pública? Somos nós, que somos progressistas, ou são os de direita conservadores? Nós temos que conversar isso. E aí ficam culpando o governo do estado. E aí eu vou dizer uma coisa, Arnaldo, nunca se legislou tanto sobre segurança no Ceará. Eu tive 2 anos o prazer de ser líder do governo e hoje estou presidente da Assembleia. Nós votamos aumento de diário de 50%. Nós estamos realizando a maior quantidade de concursos públicos da história. O governador está abrindo 1.000 vagas para a Polícia Militar, 100 vagas para delegado, 500 vagas para agente inspetor da Polícia Civil, 450 vagas para bombeiro militar. Colocamos todas as vagas para a perícia forense. Estamos abrindo núcleos de perícia forense no interior do estado. Pegamos pilotões, transformamos em companhias transformamos em batalhões. Nunca se comprou tanto armamento. Vem agora milhares de viaturas novas a partir de janeiro. Sistema de inteligência, nós estamos com o Raio, que é uma polícia especializada, já em 80 cidades das 184, o Estado tem investido, criamos o sistema de metas, o governador colocou no orçamento de 2025 166 milhões para premiar em gratificação com dinheiro, pecúnia, a redução de crimes. No primeiro quadrimestre nós reduzimos em 17% a taxa de homicídios e 33% a taxa de roubos e furtos. Nunca se prendeu tanto no Ceará. Nós prendemos 1.800 traficantes ligados à facção esse ano. Mas quantos foram soltos pelo problema da legislação hoje? Se prende 100 pessoas por dia no Ceará. Então, o Estado do Ceará tem feito o seu trabalho. Agora nós temos o problema geográfico. 2 portos mais perto da Europa, né? Muita facção do Rio vem para cá. Toda essa questão geográfica também do Ceará está mais perto do núcleo consumidor dessa droga, que é a Europa e os Estados Unidos. Temos um governador que está combatendo o crime. Agora, nós não podemos resolver só na consequência. Nós temos que combater a causa. Nós precisamos aprovar a PEC, ter um sistema nacional de inteligência e de comunicação entre os governadores para resolver o problema. E o mais importante, inteligência, asfixiar financeiramente as quadrilhas, as facções. Você sabia que a Polícia Civil do Ceará tem recorde de apreensão nisso? De asfixiamento da facção? São várias operações semanais. Agora, é preciso transversalizar isso, deixar a eleição de fora, porque o Bolsonaro passou 4 anos na presidência. O que colocou o super xerife Moro como ministro da Justiça? O que foi que eles fizeram? Qual foi a mudança no Código Penal, processual penal que eles fizeram? Qual foi a diminuição de facção que houve? Então, nada. Tiveram 4 anos. Esses governadores do Rio Grande do Sul, de Minas, de Goiás, de São Paulo, do Rio, a direita e a extrema-direita está no poder há vários anos lá. O que foi que fizeram diferente no Rio de Janeiro? Então, vamos olhar com calma e inteligência
Por isso que eu lhe digo, e quem está querendo se apresentar, não cabe a nós, Luiz Sérgio, escolher quem é um candidato a governador ou a governadora da oposição. Cabe à oposição se escolher. Mas eles tiveram no poder também o que fizeram. Deputado, vivemos um clima de acirrada polarização. 2026 já começou, o vestibular eleitoral já está em pleno andamento e a gente vê, aqui no Ceará, por exemplo, o ex-governador Ciro Gomes, agora no PSDB, tem enfatizado sua crítica ao governo estadual, com denúncias extremamente graves, suposições, suspeições. Voltou ao berço, né? Que o Tasso está na gênese dessa geração. O Tasso criou Ciro, Ciro criou Cid, Cid potencializou o grupo político, que hoje está, de certo modo, desmantelado. Como é que o senhor vê esse cenário onde essa personagem polêmica, que é o ex-governador Ciro Gomes, tem se lançado como potencial candidato ao governo e, ao mesmo tempo, feito críticas severas e suspeições ao governo humano? Primeiro, a gente tem que olhar a história de vida, né? Ciro era um suplente de deputado estadual da Arena, do PDS, da extrema-direita brasileira, que apoiou a ditadura, vindo de Sobral. É uma mente brilhante, é um formulador de políticas, teórico, mas é muito teórico e pouco prático, né? E, de repente, Tasso Gereissati se apaixona pela forma de falar do Ciro e traz ele de Sobral numa disputa de 5 mil votos acirrada contra o antigo jornalista e radialista Edson Silva, que era popular, ganha uma eleição duvidosa, porque tinha até problema da transferência do título eleitoral, daí parte para o governo do Estado e continua a grande gestão de Tasso Gereissati, com grandes formulações de políticas públicas. Foi candidato a presidente da República, foi guinado a ministro da Fazenda de Itamar Franco no projeto de Fernando Henrique do Plano Real, e depois, porque não continuou o ministro Fernando Henrique, já achou que o Fernando Henrique era o pior do mundo, e se candidata contra o Fernando Henrique, e já fazendo toda aquela série de impropérios contra Fernando Henrique a vida toda, quando foi guinado a ministro da Fazenda do Itamar pelo Fernando Henrique, né? É a primeira história. Depois, no segundo momento, ele se volta contra o próprio Tasso Gereissati, não apoiando o Tasso Gereissati na sua reeleição ao Senado. E ficam durante vários anos brigados. Isso também é comum na vida pública, com todo mundo, tudo bem. Mas aí migrou por 7 partidos políticos, ou 8 partidos políticos, ao longo da vida pública. Vem Cid Gomes, ganha uma eleição para governador e faz um trabalho extraordinário de reconstrução do Estado, de modernização do Estado, de olhar o Estado para frente, entrega para outro fora da curva e fora da série, que é Camilo Santana. Eu considero Tasso, inclusive me foi perguntado um dia desses quais são os grandes governadores da história do Ceará, e eu disse Vigílio Távora, Tasso Gereissati, Cid Gomes e Camilo Santana, dentro de cada sua esfera. Esses foram os governadores marcantes, porque Ciro foi governador de continuidade durante 4 anos, depois não voltou a fazer política pública. Quem é o grande cientista, projetista, construtor desse projeto coletivo de sucesso do Ceará é Cid Ferreira Gomes. E aí Camilo continuou com mais talento, com mais humildade, com mais resiliência, olhando mais as relações interpessoais e humanas aqui, acima da curva do Cid, foi Camilo Santana. Camilo, durante 7 anos, foi o governador percentual que mais investimentos públicos teve no Brasil. Cid foi eleito proporcionalmente o senador mais votado do Brasil, Camilo foi reeleito o governador proporcional mais votado do país, e Camilo foi eleito senador proporcional o senador mais votado do país, e elegeu Elmano de Freitas, que tinha perdido uma eleição para prefeito de Calcaia no primeiro turno. Isso mostra a consciência do eleitor cearense que quer continuar esse projeto vitorioso. E Ciro Gomes se voltava mais para o nacional, foi candidato a presidente durante 4 vezes, né? Sempre muito bem votado pelo Ceará. Nas 3 primeiras vezes ganhou no Ceará, com apoio do Tasso, depois com apoio de Cid, com apoio de Camilo, aquele apoio, né, do cearense, e agora foi um insucesso global, ficando atrás da Simone Tebet com míseros 3%. Há um recall natural do Ciro, porque é um nome conhecido, foi governador e candidato 4 vezes. É um recall natural.
A gente tem que ver quando começar a eleição e quando as pessoas analisarem as propostas e o perfil dos candidatos e as incoerências dos candidatos, né? Aí vejam só, vem Camilo Santana, se descompatibiliza para Isolda Sela ser governadora. Governadora Isolda Sela, uma mulher fora da curva, uma mulher que formulou a política da educação vitoriosa do Brasil, de Sobral, né? Guinada a vice-governadora pelo próprio Cid, e eu fui para a inauguração do aeroporto Dr. Luciano de Arruda Coelho em Sobral, porque inclusive eu fui o deputado que fez o projeto de lei dando o nome Seu do aeroporto, parente, né? Seu primo parente. legítimo do meu pai, muito amigo dele, filho de pai de dois grandes primos meus, Luciano Arruda, diretor da CAGES, e VV, o esposo de Isolda. Muito bem. E presenciei, Luiz Sérgio, você já deve conhecer esse vídeo de 7 minutos, onde Ciro Gomes diz que existe o estado do Ceará antes e depois de Camilo Santana. Que Camilo Santana foi o maior governador da história. Um homem probo, honesto, que não tem um senão, que não tem uma denúncia de conduta ilibada e filho de um grande político cearense chamado Eudoro Santana, outro homem probo, íntegro de conduta ilibada, que foi inclusive perseguido e torturado na ditadura militar. E foi secretário do Tasso Gereissati. Eudoro Santana, diretor-geral do Denox, um homem respeitado no Brasil. Muito bem. E que todas as políticas públicas, e passa 7 minutos elogiando Camilo Santana. 2 meses depois, eu sou chamado numa reunião interna dos deputados do PDT e Ciro Gomes diz tudo o contrário. E vem falando tudo o contrário, com muito fígado, porque o seu pupilo de ocasião, Roberto Cláudio, não teve o apoio de Camilo Santana. Camilo construiu, tentou de todas as formas fazer união, ofereceu o governo ao Cid, para o Cid ser o candidato de união, porque houve uma violência política de gênero. Por que Isolda Sela não podia ser a primeira governadora mulher do Ceará? Estava sentada na cadeira de governador e tinha um acordo político para ser ela a candidata. Eu várias vezes conversei com o então candidato Roberto Cláudio e disse: Roberto, você é novo, também foi um dos grandes prefeitos de Fortaleza, um homem importante, inteligente, venha ser vice-governador da Isolda, vamos construir isso. Você vai ser secretário da Casa Civil, Isolda vai fazer a grande formulação, você vai fazer a política do dia a dia e vai ser governador muito jovem, você é mais novo do que eu. Então, acho que política, a gente tem que pensar não só no umbigo, mas no coletivo. E aí o projeto passou a ser pessoal. E por isso a população não aceitou. E continuará não aceitando, porque Ciro não é bolsonarista, não é de extrema-direita, não combina, é o alho com bugalho, é o nada com coisa nenhuma, essa união, né, em projeto do poder pelo poder, de projetos que não se coadunam. O Ciro ele tem uma visão, eu tenho certeza que nós precisamos de governos ainda progressistas, que olhem para o social, que diminuam as desigualdades sociais regionais. Não esse neoliberalismo. Nós não estamos no primeiro mundo, nós somos um país ainda em desenvolvimento, não um país desenvolvido para a gente abandonar as políticas públicas. Nós precisamos do SUS. Né? Nós precisamos disso, dessas políticas sociais ainda. Então eu não acredito que essa união dê certo. O senhor tem experiência no executivo, como prefeito de Granja, aliás, numa briga acirrada com o Esmerino. O senhor se vê na linha de sucessão para futuramente assumir a cadeira do Palácio da Abolição? Não, eu tenho líderes, né? O nosso projeto é coletivo, e nossos líderes, Cid Gomes, Camilo Santana e Eumano de Freitas, nos colocaram aí uma pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Então, eu, com muita humildade, com muita tranquilidade, tenho percorrido o Estado e colocado esse projeto de uma pré-candidatura a deputado federal. O mais importante é a continuidade do projeto. E eu tenho certeza absoluta, hoje nós temos que construir, porque nós temos inúmeros grandes nomes aí à disposição para pré-candidatura a senador, outros para pré-candidatura a vice, mas a certeza dessa aliança partidária programática que tem uma visão de Estado, que tem uma visão de projeto, continuar governando o Ceará. O senhor tem uma reeleição muito fácil, se quiser, para deputado estadual e também uma reeleição para o segundo mandato como presidente da Assembleia. Isso hoje é voz unânime dentro da Assembleia. O senhor está dizendo que está percorrendo o estado do Ceará, colocando-se à disposição para uma possível candidatura a deputado federal. O senhor está, então, dizendo que abrirá mão dessa certeza? Nosso compromisso hoje é esse, né? Cabe aos nossos líderes aí decidirem. Hoje, o meu irmão prefeito de Granja, Aníbal Filho, foi recentemente
escolhido o melhor prefeito do Ceará, tanto pela votação da internet como pelo júri selecionado, tem 94% de aprovação. É um pré-candidato a deputado estadual e nós somos pré-candidato a deputado federal, até porque a nossa região precisa, né? 95% dos meus votos estiveram a 2 horas de Granja. Nós somos por 2 vezes o deputado estadual mais votado da região do Vale do Acaraú, do Vale do Coreaú, da Ibiapaba e do Sertão de Sobral. E nós tivemos o saudoso deputado federal Vicente Arruda, que foi durante 24 anos deputado federal representando a região. E hoje nós temos um vácuo de representatividade para essa região, principalmente para o Vale do Coreaú, para a região da Ibiapaba, para cada vez mais ter um deputado federal mais próximo da região com identidade. Independente disso, também acredito que o nosso trabalho como advogado, as formulações de políticas públicas que a gente tem, as ideias que a gente tem para a segurança pública, todas as regiões do Ceará, graças a Deus, têm adotado essa nossa proposta de pré-candidatura federal. A região norte já deu grandes líderes políticos ao Ceará, desde Chico Monte, Parsifal Via Olga, Padre Palhano. Quem são seus inspiradores na política, além dos familiares? Eu venho de uma família, um dia desse eu estava vendo, nós temos uma tradição, meu pai nunca gostou de política, meu pai era um professor da Universidade Federal, engenheiro da Refesa, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, e fez grandes projetos no Ceará, e um cientista também. Mas o sangue veio, acho que dos tios. Meu trisavô, professor Arruda, tem uma escola em Sobral, Vicente Ferreira de Arruda, foi deputado. Meu tio bisavô, Raimundo Leopoldo Coelho de Arruda, foi deputado. O seu filho, Edgar Arruda, primo nosso, foi deputado federal e senador da República, né? Nós tivemos deputados federais, o doutor Oliveira, o Vicente Arruda, o Esmirina Arruda, o Zé Gerardo Arruda, 4 deputados federais. Deputados estaduais nós tivemos Gônia Arruda, Lívia Arruda. Então é uma família de tradições. Infelizmente eu tive que ser candidato contra a própria família para ter uma vez uma oportunidade em Granja, porque as pessoas às vezes são contra quem tem luz própria. E o que eu queria era corrigir o destino de Granja. O senador Cid Gomes, que foi governador, disse várias vezes que Granja estava sempre entre os 10 piores índices de tudo no Ceará. Existia uma piada antigamente que dizia: visite Granja antes que ela se acabe. Das 184 cidades, nós ocupávamos a posição número 183 no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Hoje nós estamos na posição 19. Ainda falta uma indústria, nós estamos trabalhando para levar uma indústria do Rio Grande do Sul agora para lá, mas nós estamos na posição 19. Nós tínhamos 14 escolas entre as 150 piores do estado. Eu entreguei com 89 escolas nota 10. Nós não tínhamos um centro cirúrgico funcionando há 11 meses. Nós duplicamos e agora vamos triplicar o hospital. Criamos 9 postos de saúde, construímos uma UPA. Nós fomos na época, a presidente Dilma nos chamou como um caso de sucesso do programa Mais Médicos. Em 4 meses, eu saí de 6% de cobertura de atenção básica na área de saúde para 100%. Então, nós universalizamos a água, fizemos 3 adutoras, fizemos 700 poços profundos, universalizamos de LED toda a iluminação pública da cidade do interior, e é um município muito difícil de ser administrado, são 3.000 km², 2/3 da população mora na zona rural, mas quando tem vontade política de se fazer, se faz. É muito prejudicado pela desativação da estrada de ferro. Demais. Foi um crime. Foi um crime. Aliás, no Brasil todo. Nós vamos voltar aqui, certamente, muitas outras vezes, para poder conversarmos sobre os cenários à medida que eles vão se objetivando. Nós já estamos chegando aqui ao final do programa. Eu quero ter mais uma nota de utilidade pública. É que mais de 34 mil imóveis em Fortaleza contam com rede de esgotamento sanitário disponível, mas ainda não estão interligados ao sistema. A CAGES faz um alerta à população sobre a necessidade de conectar as residências às caixas de ligação de esgoto instaladas em suas calçadas, especialmente nas áreas da capital, que já dispõem de infraestrutura concluída. Adequar a estrutura interna dos imóveis à interligação do sistema de esgotamento sanitário se faz obrigação legal e o descumprimento pode acarretar multa. Atualmente, Fortaleza passou do índice de cobertura de rede de esgoto de 73,4% para o índice de cobertura de esgoto ainda bem mais significativo. Presidente, eu quero lhe agradecer aqui pela sua participação. Eu coloco aqui os nossos microfones do Observatório para suas considerações finais.
Só agradecer, Arnaldo, a você, ao Luiz Sérgio, e dizer à população cearense que tenham certeza que nosso compromisso é com trabalho, trabalho e trabalho. O que nós queremos fazer é trabalhar pelo bem-estar do cearense e fazer do Ceará cada vez mais um lugar melhor de se viver. Luiz Sérgio Santos, mais uma vez, muito obrigado pela sua rica contribuição aqui no Observatório. Muito boa ouvir o presidente, revelou-se uma pessoa super ilustrada e com o DNA da política, não é, rapaz? Eu não sabia dessa sua genealogia política. Foi muito bom vê-lo. Muito obrigado. Um aprendizado. Foi mais uma edição do Observatório. Eu sugiro que você siga-nos nas redes sociais. Observatório com Arnaldo Santos ou Arnaldo Santos 1303. Sugira pautas, indique temas para que nós possamos aqui discutir, porque a nossa linha editorial é isso, observar o que é do interesse coletivo. Muito obrigado, até o próximo.